sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conectar-se. Hoje o nosso episódio está sendo feito aqui na nossa casa, em especial o Dia dos Namorados. Então eu e o Cássio, na verdade eu, resolvi chamar o Cássio mais uma vez, torturei ele, segundo ele, pra gente fazer um episódio diferente, onde a gente responde algumas perguntas feitas pela nossa produção, que tá atrás das câmeras. E pra gente falar sobre a nossa vida, sobre o nosso período de namoro, enfim, sobre nós. E eu acho que vocês vão gostar, então eu espero que vocês gostem, que seja bem legal. E daí agora eu vou passar a voz para nossa produtora. E aí, então, ela vai fazer as perguntas e a gente vai respondendo aqui. Vamos lá. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu. Eu conheci o Cássio, não sei se a memória dele da lembrança vai ser essa, mas a minha. Eu fui junto com a minha prima, que estava namorando o irmão dele, até a casa dele. E eu lembro de ter entrado assim, eu lembro de ter visto ele brincando de carrinho da Hot Wheels na sala. Acho que na época eu tinha uns 9, 10 anos. Porque o Cássio também morou em Lajeado. Então, foi isso que eu lembro da primeira vez que eu vi ele. Mas qual que é a pergunta mesmo? Como vocês se conheceram? Isso. Então, eu conheci ele ali, porque então minha prima namorava, né, casada com o irmão dele. É verdade? E qual foi a primeira vez que tu lembra? Não, tu esqueceu a pergunta. Qual que é a primeira vez que tu lembra? Na verdade foi essa. Mas tu lembra de mim entrando? Não tem uma visão muito nítida da coisa, mas recordo sim. Porque na verdade pra mim tu era prima da Gisele, né? Eu sou, né? Não, Mas sabe que tu lembra dessa situação mesmo? Se eu te perguntar, qual foi a primeira vez que tu viu? Seria isso? se não me engano, eu acho que eu tenho até uma foto desse dia com os carrinhos aí. Que eu tava com os carrinhos todos na sala, tem uma foto minha pequena com os carrinhos. Então foi isso. Qual foi o primeiro momento em que vocês sentiram que estavam apaixonados? Não me deixaram falar muito. Vai! Na verdade, nós dois no relacionamento, a gente tem a visão que de modo geral, foi se construindo a coisa. Mas não foi aquela coisa, à primeira vista, dizer que estava apaixonado, já não. Eu também não lembro. Assim. Não, teve desejo, achou bonita, aquela coisa toda, mas acho que paixão mesmo foi desenvolvendo. Foi depois, Porque a gente era muito novo, né? A gente era muito novinho. Éramos jovens. Qual foi o primeiro encontro de vocês e como foi? Você tem certeza? Nossa, Tá, calma. O nosso primeiro encontro, a primeira vez que a gente ficou foi. Eu vou cortar uma parte, mas eu vou falar direto. A gente foi numa festa que era feriado de carnaval aqui em Balneário. E eu tava aqui em Balneário e aí eu tinha vindo pra cá visitar. E nós fomos pra uma festa que na época, pra quem é daqui de Balneário deve lembrar que tinha Mein Beer. E lá tinha então era uma festa de carnaval, então foi toda a família do Cássio, enfim. E daí nós fomos, e daí na saída da festa, na hora de voltar pra casa, foi a primeira vez que a gente ficou. Essa é a ficada que eu lembro, né? Agora eu não sei a dele. Não, isso aí. É isso mesmo, né? Então tá. Quem foi o primeiro a dizer eu te amo e como foi esse momento? Meu Deus, eu não me lembro. Eu também não me lembro. Não lembra? Eu também não me lembro. Mas eu acho que foi tu. Eu acho que foi tu, hein? Eu acho que foi tu. Pior que eu não me lembro. Eu também não lembro. Não lembro. Faz muito tempo. Eu lembro de situações, assim, mas do momento da primeira vez eu também não lembro. O que vocês mais admiram um no outro? Eu... Posso começar? Tá. Eu estou sempre começando. O que eu mais admiro no Cássio? Primeiro, fala aí. Tá. O que eu mais admiro no Cássio? Eu admiro no Cássio... Ele é persistente. Embora isso também me incomode, mas eu admiro. Eu admiro a forma dele de lidar com as coisas, assim, dele... o problema é esse, a gente resolve dessa forma. Então, isso eu até aprendi com ele. Hoje eu já ajo dessa forma. Antes eu era mais dispersa. Hoje eu já foco melhor.
Eu admiro o caráter dele, a forma como ele lida com o trabalho dele, com o cotidiano dele. Eu acho que num todo, assim. É que, né? São muitos anos, né, gente? Eu acho que a Minéia, talvez o ponto central dela, assim, o mais bonito é o coração dela. A Minéia é uma pessoa muito boa. Ela faz tudo pensando ela faz tudo pensando nas outras pessoas, na verdade, o tempo todo ela se preocupa muito em agradar, em cuidar dos outros. Espiritualmente ela é muito evoluída, ela pesquisa muito, estuda muito, busca crescer nesse ponto, busca autoconhecimento o tempo todo. Então eu admiro muito isso nela. E automaticamente também a personalidade dela no todo, assim, né? Tipo, ela é uma pessoa muito boa de estar com ela, de conviver com ela, porque ela traz uma energia muito boa, assim. Ai, obrigada. Como vocês mantêm um relacionamento forte durante os altos e baixos da vida? Sexo. Eu vou falar como mulher. Na verdade, eu acho que paciência. Não, vamos lá. Companheirismo, a paciência. Brincadeiras à parte. Não, mas assim, nós somos companheiros. A Tem gente tem diálogo muito bom. diálogo. Muito de. Cássio, para de rir. A gente tem muito diálogo, a gente conversa sobre tudo. A gente Isso. fala tudo. É uma das coisas que faz É que a gente tem uma amizade legal, assim, no sentido É. de parceria. E isso automaticamente nos permite compreender mais o outro, se ajustar, se ajudar e superar os desafios, né? É porque, na verdade, no meu ponto de vista, a grande dificuldade de todo casal é nesses ciclos de momentos bons e momentos ruins se reconectar. Eu acho que talvez esse seja o diferencial porque nós estamos tanto tempo juntos. A gente sempre consegue se reconectar, mesmo passando por momentos ruins. Então, isso vem de um diálogo bom, de uma intimidade boa, de parceria. Esse talvez seja o grande segredo. E aquela coisa, né? Quando a gente vê que um tá um pouco mais triste ou, né, com alguma situação, acho que, como a gente disse, assim, a conversa e a gente compreender. Então, eu sempre busquei entender o porquê o Cássio estava naquela situação, porque estava sentindo aquilo. Então, a gente consegue lidar com isso de uma forma mais fácil e isso dá mais longevidade ao casamento, porque é o relacionamento em si, né? Porque a gente tá junto há muitos anos. Não é fácil pra ninguém, é difícil pra todo não. mundo, né? Então, assim, A gente briga, a gente discute, tem momentos bons a e gente ruins. pensa coisas um do outro, toda hora a gente fica falando, mas a gente sabe aquilo que realmente importa. Então, eu sempre digo assim, é como se nós vivêssemos dentro de um círculo, e nesse círculo estamos Cássio, Ágata e eu. E praticamente ali dentro é nós contra o resto, assim, é nós por nós. Então, se a gente ficar brigando ou não estando bem entre nós, o que vai sobrar dessa nossa casa, desse nosso círculo, dessa nossa bolha? Então, é isso, assim, acho que isso determina tudo o resto, né? Houve algum momento em que vocês quase desistiram? O que fez a diferença para continuar junto? Vários momentos. Eu e o Cássio, assim, já de arrumar roupa e ir embora. Nossa, Mas isso lá no início, né? Eu acredito que a gente tá junto é que são 16, 17 anos. Então, naqueles primeiros anos ali foi bem complicado. Nós éramos imaturos, nós éramos fracos, assim, emocionalmente, financeiramente. Então, tudo era motivo de uma briga muito grande. A gente não conseguia se entender. E naquela época eu posso dizer que o que fazia a gente ficar junto era a necessidade financeira, porque cada um pagava metade. Mas ainda assim a gente se gostava, a gente sabia que lá no fundo a gente se gostava. Então já várias vezes a gente no início, assim, de muitos anos pra cá, nunca mais aconteceu de a gente realmente falar sobre ou querer desistir. Isso não aconteceu mais. Mas naquela vez eu acho que por falta da imaturidade, aliás, pela imaturidade, era o momento que a gente mais pensava, que a gente até falava,
Mas acho que a gente não tinha coragem. Pelo menos essa é a minha visão, né? Não tinha. É porque a gente se gostava, na verdade. E aí a gente sempre decidiu Não, a fugir. briga era mais imatura, não era uma briga consciente, era uma briga mais imatura. É. Seguindo essa pergunta, o que mudou em vocês desde que começaram a namorar e como vocês sentiram que o relacionamento de vocês foram amadurecendo? Eu acho que com o tempo o relacionamento ele melhora, né? Ele vai ficando cada vez melhor. Acho que principalmente pelo fato de que tu não precisa mais criar um avatar, porque quando tu tá namorando ou tu tem um relacionamento no início, tu cria um personagem, né? Tipo, de tentar, tu tenta agradar a outra pessoa para a pessoa gostar de ti. Depois de um tempo no casamento e conforme as pessoas elas vão se realmente se conhecendo, tu de fato tu é quem tu é. E isso é muito confortável porque te dá uma sensação muito boa tu poder ter essa liberdade com outra pessoa. No meu ponto de vista, o relacionamento ele foi evoluindo assim. Agora, o quanto que nós mudamos nesse processo é complexo, porque ela é uma pergunta difícil de explicar, porque de modo geral, tu pegar um Cássio de 20 anos e o Cássio hoje, chegando quase nos 40, tu começa a ter duas pessoas totalmente diferentes. E isso é natural, porque antes eu era um menino, né, um adolescente para jovem, digamos, e hoje já me considero um homem, então são duas dinâmicas totalmente diferentes. Daí o fato também de nós termos nossa filha também mudou muito a nossa forma de nos enxergarmos. Antes a gente nos enxergava como um casal, hoje a gente se enxerga como uma família. É. E a partir do momento que tu enxerga família, isso tem um significado totalmente diferente. A questão do sentimento um pelo outro certamente é totalmente diferente hoje. Ela tem um valor na minha vida muito maior, obviamente, porque ela também é a mãe da minha filha. Então essa situação me muda bastante. Como cada um de vocês mantém a sua identidade e individualidade enquanto ainda é parte de um casal e como um equilibra os dois? Nossa, isso pra mim foi bem difícil. Porque eu nunca conseguia distinguir toda essa relação, essa situação. Hoje é muito mais fácil. Hoje a gente muito é muito autoconhecimento, então a gente que acaba se colocando no lugar que a gente tem que estar, se colocando num lugar, digamos, se colocando na situação da forma que tu tem que agir. E eu esqueci a pergunta. É que assim, se for falar a real, na verdade, É que eu esqueci realmente a pergunta. nessa gravação, assim, como que na verdade a gente se identifica e tem a nossa individualidade no relacionamento, né? Isso. Eu acredito que assim, de um modo geral, conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando cada vez mais conectado e mais semelhante ao outro. É. Hoje nós somos muito parecidos em questão de gostos, de manias. É óbvio, a gente está 16 anos juntos. Então a gente naturalmente começa a ficar muito parecido e diminuir tanto essa individualidade. Agora, na questão da individualidade de interesses pessoais, de vida, eu acho que talvez o grande erro que a gente vê dos casamentos atuais, dos relacionamentos, na nossa opinião, pelo menos, do porquê que para nós está dando certo. É eu exercer o meu papel de homem e ela exercer o papel de mulher dela. E nós não estamos falando isso de questão sexual, nós estamos falando isso de base psicológica. Ela é afeto, é carinho, é beleza, é sensibilidade. O meu papel é segurança, é guiar a família, proteger a família, sustentar a família. Quando a gente consegue entrar nesses pilares bem trabalhados, a gente consegue meio que espiritualmente se encontrar nisso. E fica muito fácil daí, porque ela faz com muita facilidade o papel dela e eu faço com muita facilidade o meu papel. Sim. E isso daí fica fácil para nós e natural e não fica pesado para nenhum dos dois. Eu acho que o grande problema que acontece é quando nos relacionamentos coisas que cabem a homens, as mulheres têm que fazer e coisas que cabem às mulheres, os homens têm que fazer. Eu não estou falando aqui que cabe à mulher, por exemplo, a limpeza da louça. Nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de uma abordagem muito maior, uma abordagem psicológica, uma abordagem mais profunda de gerência da casa. Por exemplo, quando a gente pega numa situação da casa, deu um problema num eletro da casa, a partir do momento que é a mulher que tem que estar pegando
e dando um jeito para consertar isso, ter que estar chamando alguém, ter que estar carregando esse tipo de situação, ela vai se sobrecarregar mais porque ela já tem outras atividades como mulher que sobrecarregam ela. Então o homem tem que saber qual é o papel dele e a mulher tem que saber qual é o papel dela. E pelo menos eu acho que dentro desse caminho a gente tem conseguido trabalhar bem como uma dupla. Ah, sim. Cada um faz a sua parte e nós estamos indo. Obviamente tem os pesos dela e eu tenho os meus pesos, mas a gente tenta ir compensando isso, respeitando o outro, conversando bastante também. Eu digo, por isso que eu digo assim, o nosso diálogo ele é muito bom, assim. Isso. A gente na verdade, nós dois gostamos de conversar mesmo. A gente Isso. conversa muito. E obviamente tudo isso tem que ter intimidade também. Se o casal também não tiver intimidade, também não resolve nada esse papo furado todo aí. Quando pensam no relacionamento de vocês, qual é a memória mais feliz que vem em mente? Nossa mas filha, é que daí nossa filha. É Meu que Deus. é difícil explicar para as pessoas que talvez não têm filhos, ainda não têm filhos, optaram por não ter filhos, que a gente também respeita, né? Mas não existe nada melhor nesse mundo do que um filho. Eu acho que todo o resto não tem sentido algum nesse mundo comparado a um filho. É a melhor coisa que Deus pode dar para uma pessoa é a maternidade ou a paternidade. Então, assim, quando eu olho para trás, eu nem consigo imaginar que um dia nós tivemos uma vida sem ela. Sem né? ela, Parece que apagou, assim, da memória, nós antes dela. Então, hoje, ela é o nosso momento de lembrança de tudo. Uma viagem legal. Claro que a gente tem, assim, quando a gente sai juntos, só nós dois sem Sim, ela, sim. a gente é muito feliz, a gente se diverte, a gente aproveita aquele momento. Mas parece que quando tá com ela, a Ele se felicidade completa, ela é completa. Ela é assim. Se tá nós juntos, né, em família ali, nós três, o resto, nada mais importa. A gente também tenta fazer um trabalho muito legal, nós dois juntos conversando, que é de entender de que a Agatha, ela não nos pertence. Sim. A Agatha, ela está com nós, porque ela nos escolheu espiritualmente para estar com nós. E um dia ela não estará mais com nós, naturalmente, ela vai fazer a vida dela, ela vai casar, vai ter a profissão dela e tudo mais. E vai ficar nós dois de novo. Então a gente, como casal, a gente também sabe da necessidade de nós não confundirmos as coisas, no sentido de que a Agatha, ela é necessária para a existência do nosso casamento. Não. Isso não é uma realidade entre nós dois, pelo contrário. Nós estamos juntos por nós, não pela Agatha. Mas ter a Agatha no nosso relacionamento, ele traz uma beleza para o relacionamento que é indescritível, porque a gente passa de casal que se ama para uma família que se ama. E essa é uma sensação muito melhor, muito mais completa, obviamente, no sentido geral. Tem algum lugar que tenha um significado especial para vocês como casal? Como casal? É o Balneário Camboriú, né? Porque aqui a gente começou o nosso relacionamento, assim. Foi aqui que a gente namorou, foi aqui que a gente... É aqui que a gente tem as nossas histórias, né? Todos os lugares que a gente viveu aqui tem muito de nós. Nossa, Calçadão mesmo, eu e ela, a gente, toda vez que passa, a gente comenta, quando nós éramos mais novos. Calçadão, outro lugar, o Shopping Atlântico, que nós íamos todo domingo quando a gente namorava. Que na época não existia o Balneário Shopping ainda também. Nós caminhava muito, né? Mas no meio. A gente não tinha carro? A gente não tinha nem carteira, né? Caminhava muito. Ai, mas eu acho que Balneário. Mas hoje, um lugar que nos faz sentir bem quando tá nós dois é Gramado. Quando a gente vai pra Gramado, lá a gente vive uma vida de namorados de novo. É que Balneário, pra nós, quando nós éramos novos, a gente brinca. É que eu vivi uma balneária, a Minéia teve a oportunidade de viver uma balneária comigo. Talvez as pessoas mais antigas de Balneário. Eu falo isso porque eu tô há mais de 25 anos em Balneário. A gente namorou em 2003, né? 2003, 2004. A Balneário de dias de noites de verão, iluminadas, aquele cheiro de verão. Nós caminhando no calçadão lá, daí tem o pessoal tomando as bebidas, os argentinos. Essa energia de Balneário, ela é indescritível, assim. Isso tinha muito. Hoje, parece que está voltando um pouco de novo. A cidade, ela tá voltando essa energia. Mas a cidade mudou muito. Hoje, Balneário, ela simboliza
uma grande cidade como se fosse uma São Paulo, assim, sabe? A gente nota que é uma cidade muito viva, a energia de trabalho é muito intensa. Então hoje até para nós, no nosso ritmo de vida, desacelerar e a gente poder curtir um pouquinho, a gente precisa às vezes sair de Balneário, né? Porque a gente tá, parece que a sensação da cidade aqui é trabalho, 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 trabalho. Então a gente gosta muito, por exemplo, de Gramado, que é um lugar que a gente realmente relaxa. Gostamos muito de família, nós gostamos muito, desconecta. Família, nós gostamos muito de Pomerode. Eu adoro Pomerode. A Agatha Agora adora Curitiba, que a gente já, né, foi algumas vezes. Se vocês pudessem passar o Dia dos Namorados em qualquer lugar do mundo, onde seria? Em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Mas poderia ser, tipo, só o Dia dos Namorados, tipo, ir e voltar? Porque muito tempo só nós dois não dá, É depende. que essa pergunta é difícil porque é uma logística para fazer uma viagem que não é fácil. Porque assim, com filho... Tá, mas vamos supor que a gente se teletransporta. Isso, Então agora vamos partir pra gente ser bem rápidos. Porque uma viagem qualquer pro lugar que nós queríamos é umas 10 horas, digamos, 14 horas de viagem, né? Mas, será que é o mesmo lugar, nós dois? Não sei disso, vamos ver se é. Tem um lugar que a gente foi, que eu falei que eu queria voltar contigo sozinha. Uhum. Que esse é um lugar que eu gostaria de passar contigo Dia dos Namorados. Daí, se fosse. Uhum. Qual que é? Vamos ver se tu sabe. Beleza. Veneza. É que a Muito gente ficou bonito. com a Agatha lá, Muito né? bonito. Mas lá é muito legal, assim. Eu queria passar o Dia dos É uma Namorados. cidade romântica, né? É uma cidade para casal. Só que com família é diferente a abordagem, assim, né? E tu? Eu confesso para ti que eu gostei muito da Itália de modo geral, assim. Qualquer lugar lá. Qualquer lugar, eu me sinto em casa. Então vamos lá. pra Veneza comigo, passar o Dia dos Namorados. Quais são os sonhos de vocês como casal para o futuro? Ai, eu sonho não, eu sei que vai ser, então pra mim é certo, mas eu já eu tô sendo uma vidente agora. Eu sei que nós vamos ficar velhos juntos. Eu quero que a gente fique unidos, né? Porque mais do que ficar juntos, o melhor é ficar unidos, né? Tem pessoas que estão juntas, mas não são unidas. Então eu quero ficar juntos, né, e unidos. E quero que a Agatha tenha os filhos dela, a família dela. E eu quero ter aquela coisa da nossa casa, que eu até comentei hoje pro Cássio. Eu queria pegar um carro de 7 lugares, porque eu quero todo mundo junto no carro. Eu quero uma casa grande, porque eu quero todo mundo dentro de casa. Eu gosto dessa coisa, assim, de todo mundo muito junto. Então eu sonho em nós dois juntos, velhinhos. Sim. A gente se cuidando. E a neném, que vai estar uma mulher com um marido, com filhos, ou aquilo que ela escolher para ela. Mas em a gente estar ali sempre e juntos. Eu penso que nós dois podemos voltar a aproveitar como era quando nós namorávamos. Mas eu não falo no sentido da juventude em si, eu falo no sentido da sensação de liberdade. Não. Tá, é que tu é muito besterol, entende? Não. É que eu falo no sentido de não ter toda essa responsabilidade, tudo que a gente faz hoje, porque a gente trabalha muito, essa é a grande verdade, assim. Então, se nós conseguirmos hoje, numa determinada idade, nos mantermos conectados e poder aproveitar com leveza, isso certamente é um sonho. E, obviamente, né, poder ver a Agatha crescer, poder ver a família dela. Porque eu e a Mineia, a gente falou já uma vez que as coisas aconteceram para nós de um modo geral muito perfeito, assim, mas nós tivemos a Agatha, obviamente, por todo um tratamento médico, tivemos que fazer e tudo mais. Nós, se tivéssemos tido, digamos, a opção, obviamente nós queríamos ter tido filhos mais cedo e talvez teríamos mais de um filho, né, uma família grande e tudo mais. Então, assim, acho que hoje, no modo geral, saber que ela está bem e nós conseguirmos dar uma relaxada e curtir a vida com um pouco mais de leveza, sem essa cobrança toda do trabalho que nós temos hoje, eu particularmente seria um homem muito realizado. Já se arrependeram de alguma atitude de vocês no passado? Eu já. Isso é normal. Várias. Tu mais erra do que acerta, na verdade. Essa é a grande verdade. Um relacionamento, ele é muito mais uma soma de resultados, de experimento, de acerto e erro, de tu tentando fazer dar certo do que perfeição. Quem busca a perfeição num relacionamento vai ser uma pessoa totalmente infeliz, assim. E eu vejo, às vezes, que as pessoas têm essa abordagem, vou procurar um relacionamento perfeito. Isso não existe. É que quando nós somos jovens, nós somos imaturos. Eu não falo isso
né, no sentido pejorativo. Mas nós não sabemos lidar com as emoções da gente, a gente não sabe lidar com a situação. Daí a gente tem hoje que a gente entende que quando a gente engatilha em alguma situação, porque a gente tem algum trauma, alguma coisa, só que a gente não sabe lidar com tudo aquilo. Então a gente acaba levando isso para uma forma mais exagerada, intensa. Os jovens são muito intensos, tudo é muito intenso. E daí a gente não tem cabeça para discernir, a gente é diferente. Então, nossa, eu assim, me arrependo de várias coisas que falei, atitudes minhas. Mas graças a Deus, eu digo assim, quando Deus tem um propósito na vida da gente e Ele coloca um caminho a ser seguido, eu acho que Deus amparou nós em cada desistência. Em cada erro, Ele foi amparando nós pra gente estar junto hoje. Seguindo essa pergunta, qual conselho que vocês poderiam dar para os jovens casais de hoje em dia? Cara, eu vou dizer uma coisa que eu jamais diria. Persistência. Se gosta, que eu digo que o cara é persistente, mas se tu realmente gosta, persiste. Hoje em dia as pessoas, os relacionamentos, eles estão muito descartáveis. A primeira opção da pessoa é não quero mais, que era, né, nós na juventude. Então, assim, dependendo da idade também, que eu acho que assim, não vai dizer que tu vai ter um relacionamento jovem, tu vai dizer, não, persiste porque vai ser. Não, tens que ver como é que é a relação em si, o quanto de bem que essa pessoa faz. Mas persistir se tu vê que não é pior do que melhor, se tu colocar numa balança, sabe? É complexo o jeito que tu tá falando, porque a palavra persistência tem que ser explicada um pouco melhor. Assim, Então tá. a persistência, que a persistência Sim. ela não pode ser tratada no sentido genérico da coisa, de tu vai insistir a qualquer custo. Não. Tem um relacionamento que te faz mal, tem um balança. relacionamento com uma pessoa que não te respeita, tem um relacionamento abusivo. Isso é um tipo de relacionamento que não tem o porquê você persistir. Sim. Você abandona e pronto. Agora a questão é, quando você identifica que vocês estão batendo cabeça por imaturidade, vocês estão tendo dificuldades por situações bobas, daí é onde entra a persistência no sentido de o que a gente pode fazer junto para corrigir isso, o que a gente pode fazer junto para ajustar isso. Daí é sadio. Mas aí tem que tomar muito cuidado, porque às vezes fala em persistência genérico, as pessoas, por isso que eu falei, da balança. exemplo, fulano trai, fulano bebe, fulano me bate. Não, isso não tem justificativa para persistir nessas ocasiões. É desrespeitoso. Isso aí não é o caso. Não. Nós estamos falando sobre você permitir que a outra pessoa seja diferente de você. Isso. Porque essa é a grande sacada. Eu não sou nada igual a Mineia, melhor dizendo, eu não era nada igual a Mineia no início do relacionamento. Pelo contrário, nós éramos totalmente diferentes, com histórias de vidas diferentes, com famílias diferentes, criações diferentes, com sonhos, expectativas. Aí tu pega e bota duas pessoas dentro de uma kitnet de 30 metros quadrados, sem dinheiro, sem suporte psicológico, sem maturidade psicológica, e o cara lá de cima diz, se virem. Tentem aprender um com o outro. Eu vou dar um exemplo quando eu falo da persistência. Isso. Vou trazer só um exemplo, só para nós rir um pouco. Nós morávamos, a gente namorou e a gente foi morar junto. Então, o Cássio, ele tinha um hábito, mania na época. Ele entrava no chuveiro e aí ele resolvia fazer a barba. Ele deixava o chuveiro ligado, ia pra pia, fazia a barba, voltava, aquilo dava uma molhaceira no banheiro. Então, aquilo gerava uma briga entre nós. Então, isso não era um método. Na época, como daí a gente começava a discutir, um jogava coisa pro outro, até que ia, não, então nós vamos terminar. É isso que eu digo da persistência. Tu persistir, tu olhar para aquilo com um olhar de, poxa, vamos conversar, olha só, não faz mais isso, faz, enfim. É nesse contexto de persistência que eu digo. Agora, como a gente falou, relacionamento abusivo, violência, desrespeito. Isso aí não tem como. Mas tem coisas que dá para ajustar, assim. Tem coisas que a gente consegue conversar, que a gente consegue... Eu reclamava muito na época que o Cássio realmente não me ajudava em absolutamente nada dentro de casa. Então eu trabalhava no comércio, em Balneário Camboriú. Tinha dias que eu chegava em casa 1h da manhã trabalhando no comércio, porque era uma cidade lotada.
E ainda eu tinha que chegar em casa, lavar roupa, fazer comida, fazer tudo, porque ele só queria sentar e pensar na vida dele. Então, gerava briga, né? Gerava aquela situação toda, daí aí a gente falava coisas que já nem deveria e ai, vamos separar. Daqui a pouco a gente falava, não, mas a gente não quer separar. Então, é nesse sentido, a gente saber lidar com a situação. Complexo. Por fim, se hoje fosse o último dia de vocês juntos, o que diriam um para o outro? Eu acho que a única coisa que eu diria é obrigada. Obrigada. E vamos combinar uma palavra-chave para quando a gente nascer de novo, a gente não bater Pra ficar mais fácil. Pra ficar mais fácil, se existe uma próxima vida, a gente se encontrar em algum lugar, a gente falar, tipo, sei lá, cactus. E o outro sabe que é e a gente se junta logo. Mais fácil. A palavra é obrigado. É obrigada, é gratidão. É porque depois de tanto tempo, a gente já passou por tanta coisa que tu acaba tendo muita gratidão, na verdade, pelo relacionamento. É bem diferente de um relacionamento novo, né? É diferente. É isso aí. Então, agora a nossa produção deu pra gente duas plaquinhas aqui, ele e ela. Como é que é mesmo o nome do negócio? Quem é mais provável? Quem é mais provável? Vamos lá. Quem é mais provável? Nossa. Quem é mais provável de esquecer um aniversário ou data importante? Ela? Eu. Ela esqueceu até as perguntas, hein? Quem é mais provável de deixar as coisas para a última hora? Ela? Ele. Ele. Deixa as coisas para a última hora, tu? Vou pra televisão amanhã. Com essa pergunta, 5 minutos antes, manda pro TV a pergunta. Isso é facilidade. Não, tu deixa tudo pra última hora. Quem é mais provável de dar uma desculpa esfarrapada para escapar de um compromisso? Eu. Quem é mais provável de chorar assistindo um filme? Ela. Eu. Tem desenho, ela chorona. Eu sou emotiva. Quem é mais provável de fazer compras impulsivas? Impulsiva? Não. Nem tu. Não, menos dois. Quem é mais provável de perder as chaves ou o celular? Ela. Direto. Perde direto. Eu não perco, eu simplesmente tomo ainda. Só esquece onde é que tu botou. Quem é mais provável querer reformar a casa ou mudar de casa todo ano? Ela. Eu. Amo! Opa, peraí. Eu amo! Quem é mais provável de esquecer de responder uma mensagem por dias? Ela. Eu também. Gente, eu sou péssima. Já peço desculpas de antemão aqui, porque é uma loucura. Quem é mais provável de esquecer... Não, pera. Quem é mais provável de rir em momentos inapropriados? Ela? Cara, tudo bem. Eu posso até rir, mas quem tá Certo. bola fora é tu. Se contenta com a pergunta. Eu dou risada das bolas fora dele. Rir em momentos inoportunos. Quem é mais provável de fazer uma piada interna que só vocês entendem? Uma piada interna que só a gente entende. Eu sou mais inteligente, então eu. Não sei Ai, como vai responder mudar. isso. Não sei como responder isso. Quem é mais provável de se apaixonar por um animal de rua e querer adotar? Ela? Quem é mais provável de dormir no meio do filme? Ela sempre dorme. Quem é mais provável de dar risada de um filme enquanto tá todo mundo sério? Nenhum dos dois. Se eu tô dormindo, eu vou rir. Ela tá sempre dormindo no filme. Quem é mais briguento? Eu. Ela? Eu sou bem briguentinha. Meu Deus. E por fim, quem é mais dramático? Eu também. Ela também. Meu Deus. Meu Deus, eu falo, ai, minha, tu não me ama, porque tu não veio perto de mim, porque tu não me pegou, porque... Sou eu também. Gente, é isso aí. A gente finalizou então esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido legal. Te agradeço, amor. Obrigada por ter participado. Eu sei que eu te pego pra Cristo. Me pegou numa sexta-feira, numa semana muito corrida. Vai na quarta. Mas numa semana muito corrida. E ela falou, vamos gravar. Mas eu que agradeço. E nós estamos juntos há tanto tempo. O nosso relacionamento.
Desejo a todos que encontrem também uma pessoa para que vocês possam viver um pouquinho do que a gente vive. Eu desejo isso. Eu desejo isso pra Agatha, né? Desejos pra Agatha. Te amo, amor. Também te Obrigada. beijo. Gente, obrigada então. Fica até o próximo episódio. Quer dizer, não é? Fica até o próximo. Então, até. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.